Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um dos níveis das Backrooms, no caso o nível 10, um nível muito famoso das Backrooms que foi reescrito recentemente. Então por favor, se inscrevam no canal, aqui semanalmente tem novos conteúdos desse tipo e vamos pro vídeo. Descrição do nível. O nível 10 é considerado um nível de classe 1. Ele é seguro e possui uma contagem mínima de entidades. Também conhecido como a colheita abundante, o nível 10 consiste em um extenso pasto de campo de trigo, que se estende infinitamente em todas as direções. Esse nível é considerado um pouco diferente do que são os padrões dos níveis das Backrooms. A maioria dos níveis são locais fechados, como por exemplo o nível 0 ou o nível 1. Nesses níveis, você não consegue ver o sol, nem o céu, nem as estrelas. Porém, o nível 10 consiste em um nível aberto, ou seja, você consegue ver o céu como se estivesse nas Front Rooms. Existem outros níveis que são assim também, como por exemplo o nível 11 ou o nível 7. Porém, esses níveis ficam áreas urbanas e oceânicas. Aqui, o nível 10 fica uma gigantesca área rural. Como eu disse antes, ele consiste em um gigantesco campo de trigo. Esse nível é dividido em vários lotes, com árvores e arbustos além dos campos de trigo. O clima desse nível parece nunca mudar, ele sempre fica nublado o tempo todo, com raríssimos momentos de chuva leve e neblina. Esse nível também não possui um ciclo de dia e noite, ele fica de dia o tempo todo. O máximo que você vai ver esse clima mudando são raríssimas rajadas de vento ocasionais entre as plantações. Esse nível também possui diversos rios e lagos espalhados por aí. Embora não haja chuva nesse nível, existe uma explicação para existirem tantos rios e lagos. Acredita-se que o solo desse nível seja hidrofóbico, ou seja, ele não se mistura com água, e consequentemente os corpos de água ficam isolados acima do solo desse nível, impedindo que a água seja absorvida pelo solo, como acontece aqui nas Front Rooms. A água desse nível é considerada segura para consumo, embora, segundo a wiki do jogo, ela possui um leve gosto terroso. Os agentes da Meg observaram essa água no microscópio para analisá-la se ela é segura para consumo, e ela parece estar livre de algas e outros organismos, contendo apenas micróbios, bactérias e fungos benignos, muito semelhante à água que encontramos nos rios aqui das Front Rooms. Porém, essa inspeção também revelou que a água desse nível é altamente oxigenada, o que permite que ela permaneça limpa e não contaminada com micro-organismos hostis. Além da vegetação do nível 10, você também pode encontrar várias estruturas espalhadas por esse nível, como por exemplo galpões, celeiros e outras construções que você encontraria em áreas rurais das Front Rooms. Você também pode encontrar algumas casas e cabanas espalhadas por aí, caso você escolha viver aqui nesse nível. As construções do nível 10 possuem muitas coisas úteis dentro delas, como por exemplo madeira, pregos, ferramentas e outras coisas que você precisaria para viver nesse nível. Caso você precise de madeira nesse nível, você pode muito bem extrair das árvores que ficam espalhadas por aí, ou então encontrar dentro dessas estruturas. Por ser um nível muito seguro e muito parecido com as Front Rooms, a Meg um tempo atrás já considerou construir uma base ou um posto avançado por aqui. Porém, essa ideia foi descartada pelos superiores da Meg. O principal motivo foi a proximidade desse nível com o nível 11, que já é um nível bastante seguro e possui muitos recursos, então não faria sentido você construir outra base em um nível próximo do nível 11. As linhas de mato e vegetação que separam as áreas desse nível possuem algumas propriedades estranhas, principalmente porque elas não crescem, elas ficam consistentemente na mesma altura para sempre. Você pode visitar o nível 10 um dia desses, sair de lá e voltar alguns meses depois e você vai encontrar os matos do mesmo tamanho. As árvores desse nível também parecem ter propriedades semelhantes. Você dificilmente vai encontrar uma árvore maior do que 2 metros de altura. Porém, de maneira geral, a fauna desse nível é ainda algo muito misterioso. É claro que os campos de trigo desse nível têm pelo menos algumas diferenças com os campos de trigo da Terra, ou seja, das Front Rooms. Além disso, o motivo dessas plantas sobreviver 24 horas debaixo do sol, ou do fato de que elas possuem uma altura máxima em algumas áreas desse nível, ainda é algo muito misterioso. Bom, mas você também pode encontrar vários caminhos de terra presentes ao longo desse nível. Consistem em 2 faixas de marca de pneu com uma faixa de grama no meio, como se algum carro ou alguma caminhonete tivesse passado por ali várias vezes. Essas estradas são muito parecidas com as estradas de terra que encontramos nas Front Rooms. Elas são formadas quando algum carro ou alguma caminhonete passa por lá várias vezes, matando a grama dessa faixa de terra e criando uma espécie de caminho. Porém, estranhamente, ninguém nunca encontrou nenhum carro, nenhum caminhão ou nenhuma caminhonete nesse nível. Então, como essas estradas de terra foram formadas por lá, é um mistério muito grande, porque ninguém nunca encontrou nenhum veículo. E essas trilhas de terra também parecem que não podem ser consertadas. Mesmo que você plante alguma coisa por lá, ela nunca vai crescer nessas faixas de terra.
como se o solo desse nível propositalmente fosse diferente nessas áreas. Porém, foi observado várias vezes que se você seguir por essas estradas de terra por muito tempo, elas podem levar você para o nível 11, entidades do nível. O nível 10 é considerado um nível muito seguro, você quase não vai encontrar nenhuma entidade por aqui, quase. Você não vai encontrar nenhum animal, nenhuma ave ou algum monstro comum que você encontre nos outros níveis das Backrooms. Existe apenas uma única entidade específica que habita esse nível. São conhecidos como os vermes, criaturas muito semelhantes a minhocas e vermes terrestres que habitam o solo desse nível. Porém, um fator curioso é que você só vai encontrar esses vermes caso você escave o solo desse nível acima de 1 metro de profundidade. Assim que você cruzar essa faixa, você vai encontrar uma grande massa de vermes se contorcendo na escuridão lá de baixo. Até hoje, não se sabe exatamente até que ponto esses vermes habitam o solo, e nem de onde eles vieram. E uma exploração adicional abaixo dessa faixa de 1 metro de profundidade não é aconselhável. Isso porque, se você cavar um buraco muito grande, você vai abrir um espaço muito grande para que os vermes escapem nesse buraco também. Esses vermes podem atacar pessoas, tentar rasgar suas roupas ou rasgar a sua pele. E se estiverem um número muito grande, pode ser bem difícil lidar com eles. Nem mesmo a Meg sabe exatamente o que tem abaixo desses vermes no solo desse nível. É como se eles fossem uma espécie de camada de proteção, propositalmente colocados lá para impedir que os viajantes escavem esse nível. O motivo ainda não sabemos, porque não sabemos o que tem abaixo desses vermes. Colônias e postos avançados. Como eu disse antes, o nível é basicamente um local transitório, ou seja, um local que pode levar ao nível 11. Por esse motivo, compensa muito mais você construir uma base no próprio nível 11 do que no nível 10. E foi exatamente por esse motivo que a Meg não construiu nenhuma colônia ou posto avançado por aqui. Os superiores da agência consideraram um desperdício de recursos, já que esse nível fica logo ao lado do nível 11. A Meg fazia apenas algumas expedições para coletar o trigo desse nível e servir para os seus agentes, como uma espécie de alimento. Porém, recentemente, foi descoberto que o valor nutricional desse trigo era muito baixo comparado ao trigo das Front Rooms ou de outros níveis. Então, ela passou a realizar expedições para a busca de alimentos em outros níveis das Backrooms, ao invés do nível 10. Ela também não conhece nenhum outro grupo de pessoas ou viajantes que habitem esse nível, exceto por uma pequena família que chegou recentemente ao nível 10. Entradas e saídas. Algumas passarelas do nível 9 que levem a campos com grama podem levar a esse nível. Algumas ruas do nível 11 podem se dividir em estradas secundárias que podem levar ao nível 10. Essas mesmas estradas podem servir como saída do nível 10 para o nível 11. E agora, quanto às saídas desse nível, encontrar um pedaço de canola de trigo e entrar nele o levará para o nível 184. Nadar em um lago desse nível pode levar a uma série de níveis aquáticos, porém ainda não se sabe exatamente quais são esses níveis. Bom, mas é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos desse tipo. É isso, fiquem bem, falou e até mais.